Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Hoje, a mensagem é baseada no Salmo 126, que diz assim: Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. A oração pedindo prosperidade. Muito bem. Então, o Salmo 126, súplica, né? Em que o povo pede a Deus que complete a obra de restauração. Então nós vemos que Israel começa com a libertação do cativeiro. Muito bem. Nós vemos que, por exemplo, os israelitas estavam enfrentando, né, na época ali, a oposição e dificuldade na reconstrução de Jerusalém e do templo. Foi uma época muito difícil, porque eles estavam enfrentando oposição. Porque nós vamos ver a leitura. O Salmo 126, ele divide do 1 ao 3, a primeira parte, e dos 4 ao 6, a segunda parte. A primeira parte, Israel ali agradece a Deus pela libertação. Mas com humildade, depois ele pede para que Deus complete a sua obra, né? Porque a situação que eles estavam passando é difícil. Vamos ver o porquê a dificuldade. Eles estavam livres, né? Mas estavam passando dificuldade. Eu queria até fazer uma comparação com a escravidão aqui no Brasil. Tá? E quando aqui no Brasil saiu em 1888, né? Que foi assinado a libertação dos escravos, muitos escravos não queriam ser libertos. Porque eles, como escravos, eles tinham de comer. Como escravos, ele tinha onde dormir. Agora, ele foi livre, ele não tem fazenda, não tem nada, não tem casa, não tinha, né? Casa, não tinha comida, não tinha nada, então eles preferiam, nem queria, libertou nem era bom para eles. Mas depois, né, eles foram abençoados e houve a libertação de todos. Quando meu pai nasceu, faltava 16 anos para acabar a escravidão. Ele é de 1872. Muito bem. E nós vemos, irmão, que Israel, eles estavam enfrentando oposição. Por quê? Em Neemias, capítulo 5, do 1 ao 5,
Alguns dos judeus estavam explorando os seus conterrâneos. Alguns judeus eram ricos. Alguns judeus, eles eram agiota. Eles estavam explorando a classe pobre dos judeus. Mas espera um pouquinho. Não eram todos escravos? Sim. Eu estou falando dos escravos que vieram da Babilônia. E os que estavam aqui, quem eram eles? Quem eram eles? Você vai encontrar em Jeremias, capítulo 52, eu quero até ler para vocês aqui, no versículo, eu vou ler o 13, 14 e 15, vocês vão entender. Quando Babilônia atacou Israel, Judá, olha o que aconteceu. E queimou a casa do Senhor, que seria o templo, e a casa do rei, e também todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas das pessoas importantes, sacerdotes, governadores, príncipes, todas aquelas pessoas que tinham influências. O versículo 14, e todo o exército do caldeu derrubou todos os muros que rodeavam Jerusalém. 16. Preste atenção. Mas as pessoas mais pobres da terra de Judá, o capitão Nebuzaradã deixou ficar para que eles trabalhassem na plantação de uvas e no campo. Muitos pobres ficou para trabalhar na plantação. E esses pobres, olha bem, os que foram levados cativo, ficou 70 anos lá na Babilônia. E esses pobres que ficaram lá, cuidando da vinha, de tudo, eles enriqueceram. Eles enriqueceram. E quando Israel voltou com Esdras, a primeira leva foi Ciro que liberou Esdras para a construção do templo. Esdras, capítulo 1, do 1 ao 3, eles não vão encontrar essa situação. E eles chegando em Israel, o povo chegando em Israel para a construção do templo, e estavam felizes, né? Construindo o templo, tudo. Eles estavam acomodando suas vidas, porque eles tinham pagado a sua dívida de prisão. E quando eles eram pobres. Agora eu quero ler aqui no capítulo Neemias, capítulo 5, do 1 ao 5. Olha a situação que encontrava Israel, que veio de lá. Olha. Foi, porém, 5 de Neemias, capítulo 1. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os seus conterrâneos judeus. Os judeus que tinham ficado, que enriqueceram. Viraram todos agiota. É ele que emprestava um dinheiro como agiota. Antes, eu quero fazer um comentário. Olha bem, alguns dos judeus estavam explorando os seus conterrâneos em desobediência à lei de Moisés, que proibia que um judeu cobrasse juro de um empréstimo feito para outro judeu. Era proibido. Então, vamos ver lá, Êxodo capítulo 22, versículo 25, que diz assim: se emprestardes dinheiro
ao meu povo pobre que está contigo. Não faça como o agiota que cobra juros. Êxodo 22, versículo 25. Esses irmãos, esses judeus, eles vieram e começaram a arrumar a sua vida. Não é? Muito bem. Pois, o versículo que nós lemos, vou repetir. Foi, porém, grande o clamor do povo e suas mulheres contra os seus conterrâneos judeus ricos, né? Porque havia quem dizia, entre os judeus, né? As nossas famílias são muito grandes e nós precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivendo. Também havia quem dizia, para nós não morrermos de fome, nós tivemos que empenhorar os nossos campos, onde eles plantavam sua vinha, né? As nossas plantações de uva e as nossas casas, a fim de comprarmos trigo. Versículo 4. Também havia quem dizia ainda, nós tivemos que pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos de plantações de uva. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus. E os nossos filhos são tão bons como os filhos deles. Versículo 5. Agora, pois, a nossa carne, os nossos filhos, nossos parentes, é como a carne dos nossos irmãos. Os nossos filhos são como seus filhos. Os nossos filhos pobres são como seus filhos ricos. E eis que sujeitamos os nossos filhos e nossas filhas para serem servos, para serem escravos. Até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no nosso poder, da nossa mão. E outros, as nossas também terras e as nossas vinhas. E eles diziam, né? Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas. Nós não pudemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos, as nossas plantações de uva foram tomadas de nós por causa do valor exorbitante que eles cobravam de juros. Eles eram agiotas, aqueles judeus que enriqueceram. Então nós vemos, irmãos, a repartição. Né? Quando Israel, eles vieram de lá da Babilônia, que eles voltaram do cativo, vamos ver, capítulo 20, versículo 1 diz assim, quando o Senhor nos trouxe da Babilônia, está para cá, muito bem. Quando o Senhor Deus nos trouxe do cativo para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando.
Como nós rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Porque quando Jerusalém foi derrubada, as muralhas que rodeavam Jerusalém foram derrubadas. Então nós vemos que o templo foi derrubado. Tudo virou um entulho. Aquele entulho permaneceu por 70 anos, porque não podia ser removido. Era decreto de Nabucodonosor. Ele tinha ganhado o exército de Israel. Ele tinha ganhado a peleja. Então Jerusalém pertencia a ele. Era despojo. Aqueles entulhos não poderiam ser mexidos. Tanto é que quando foi 70 anos depois que Israel foi libertado para voltar, nós vemos no livro de Ciro, Êxodo capítulo 1, versículo 1 até o 3, que Ciro deu ordem para que construísse o templo de Jerusalém. Antes deles começarem a construir, o entulho estava lá, que foi derrubado. O entulho da muralha estava lá, não podia ser removido. Israel não tinha mão de obra para remover o entulho e também não poderia mexer. E nós vemos, louvado seja Deus, quando Israel voltou da Babilônia para o Egito, parece um sonho. E quando eles voltaram para a sua pátria, eles vieram sem nenhum dinheiro, sem nenhuma, com situação difícil, e o que fazer a sua vida. Então nós vemos no versículo 4, que é a segunda parte, que eles chegaram com humildade e pediram a Deus: ó Senhor Deus, olha nós aqui no meio do entulho, como que nós vamos fazer? Nós temos que vender, empenhorar a nossa terra, a nossa vinha. Tivemos que vender a nossos filhos como escravos para os próprios judeus. Agiota. E nós vemos, versículo 126, 4, a virada. Ó Senhor, faz com que nós prosperemos de novo. Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Olha quando o rio seca. Veja a situação dos animais, peixe. A situação quando passa como viesse uma enchente de água. Uma correnteza de água, para que nós possamos sobreviver. Faça como enche um rio, o leito seco de um rio. Então nós vemos, louvado seja Deus, no Salmos 80, versículo 80, versículo 3, não é? Que diz assim, faz com que prosperemos de novo, ó Deus, mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos.
Então nós vemos 85:1. Ó Senhor Deus, tu tens sido bom para a tua terra. Fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Glória a Jesus. No versículo 5 e 6, né, quando Israel voltou da Babilônia, eles tiveram que remover o entulho, tiveram que fazer a limpeza e depois fazer a sua plantação. Enquanto isso, os judeus agiotas tomavam aquele terreno deles, a sua plantação, eles emprestavam dinheiro e cobravam um juro altíssimo. E vejo que eles estavam transgredindo a lei de Moisés. E nós vemos, irmão, louvado seja Deus, esse salmo, a divisória que ele fez, glória a Jesus, a divisória que ele faz, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Neemias, não é? Neemias, né? Alguns estavam explorando, né, os seus conterrâneos. Era uma exploração, era uma judiação. Ele transgredia a lei de Moisés, não é isso? Nós vemos aqui no Neemias capítulo 5, olha a situação. Não é? Versículo 1 e do 2 a seguir, né? Esses judeus agiotas eram aqueles que aparecem em Jeremias 52, versículo 16, né? Que eram os pobres e enriquecidos, né? No versículo Neemias capítulo 5, versículo 2, ele continua dizendo assim: porém havia quem dizia, nossa família é tão grande que nós precisamos de trigo para nos alimentar e continuarmos vivos, não tem condições. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, a misericórdia de Deus, né? Que nós vamos ver agora. Eu queria ver aqui Jeremias, capítulo 29, versículo 13 e 14, né? Jeremias, capítulo 29, no versículo 13 e 14, que diz assim, deixa eu ver na Bíblia aqui, que diz assim: e buscar-me-eis e achareis quando buscardes de todo o vosso coração. E olha, presta bem atenção no 14, diz assim: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. E farei voltar dos vossos cativos, né? E congregar-vos-ei de todas e vou reunir vocês, juntar vocês de todos os lugares e de todos os países a qual eu espalhei, né? E tornarei a trazê-los ao lugar de onde eu arranquei vocês. Veja no capítulo 36, né? 36, que diz assim, versículo Ezequiel, capítulo 36, versículo 35 e versículo 36. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu falo assim que é por causa
que a gente deixa separados os versículos, né? Ezequiel, capítulo 36, irmão, diz assim, versículo 36, capítulo 36, versículo 35 e 36, que diz assim: e dirão, essa terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão florescidas e habitadas. Eu quero juntar essa palavra aqui com o pasmo do Salmo 126, versículo 2, que as nações, as mesmas nações que riam, zombavam de Israel, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Então as outras nações disseram, o Senhor fez grande coisa por eles. Olha aí. Olha aí, eles acharam agora onde estava o Deus de Israel. E eles viram o que Deus fez com as cidades de Israel. E olha no versículo 36. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que está devastado. Eu, o Senhor, disse e o farei. Vejo a grandeza do Senhor. Onde está o vosso Deus? O nosso Deus está no céu e faz tudo o que nos apraz. E nós vemos como Deus, ele restaurou a cidade. Olha como Deus fez prosperar a Israel. Continuando no Salmo 126:5. Aquele que semeia chorando, faça uma colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheio de alegria, trazendo nos braços feixes da colheita. Veja a recompensa de Deus, como que Deus agradou seu povo, porque eles reconheceram os seus pecados, curvaram-se diante de Deus, aceitaram a repreensão de Deus, e Deus o trouxe de volta para a sua pátria, e Deus o prosperou. Veja quando vem a chuva, que ela enche aquele rio que está com leite seco, dá para ver o fundo do rio ressequido, aqueles peixes se batendo no barro para poder respirar. E nós vemos, quando vem a chuva, a abundância, a alegria, os frutos, todos começam a viver a bondade e a misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus, esse Salmo de número 125, partido em duas partes, a primeira em agradecimento a Deus, e a segunda é ele viu a posição que se encontrava no meio dos entulhos, e vejo mesmo assim, eles agradeceram a Deus,
Não vá pensar que depois que Nabucodonosor derrubou as muralhas, Deus ia mandar anjo tirar as pedras, os entulhos de Jerusalém. Não, eles mesmos tiveram que voltar e arrumar aquilo que Nabucodonosor destruiu. E por quê? Nabucodonosor destruiu a Jerusalém por causa do próprio pecado deles, por causa do pecado de Israel. Israel deveria pedir, naquela época, já que eles não criam em Deus, pedir para Baal ajudar ele a remover o entulho que Deus fez. Nabucodonosor derrubar a muralha. Eles deviam pedir para Baal ajudar a limpar Jerusalém agora. Veja como Baal era covarde. Um Deus que não existe. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, o encontro, o reencontro de Israel com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus cumpriu a sua promessa, cumpriu a sua palavra, que iria levá-lo para lá, mas também ia trazer de volta dentro do prazo de 70 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, a palavra de Deus. E que Deus assim abençoe a todos. No nome de Jesus. Amém, Jesus.